Nós leremos o verso 4 e o verso 5, né? E depois nós iremos lá para Gênesis 3, de 5 a 7, mas eu quero que os irmãos continuem marcando a Bíblia aí no texto de Corinto, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5. Ele diz assim: porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso de número 6, 5 a 7. 3, de 5 a 7. Diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, isso é, comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que Deus abençoe o texto que nós lemos, irmãos, para a nossa edificação. E nós vamos trabalhar esse texto aí de 2 Coríntios que nós acabamos de ler. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, e os irmãos sabem disso, né? Especialmente, irmãos, hoje as pessoas não acreditam mais numa verdade absoluta. Hoje, para a maioria das pessoas, a verdade ela é relativa, ela é de acordo com aquilo que a própria pessoa pensa. Ou seja, cada um tem a sua verdade e acha que a sua verdade é a verdade mais correta. Isso nós vemos amplamente defendido no meio jurídico, tanto que causas são questionadas até últimas instâncias, porque cada um tem a pretensão de achar que está com a verdade, e como a verdade para eles não é absoluta, então cada um quer mostrar que ele está com a verdade, e a sua verdade é a que importa. Isso também está presente no meio intelectual e especialmente no meio moral. Paulo estava aqui, irmãos, conversando com a igreja sobre a luta da igreja aqui no mundo, e Paulo falando das dificuldades que nós vivemos no mundo. E ele diz assim, que embora nós estejamos vivendo na carne, ou seja, a carne aqui Paulo está falando de corpo, né, de matéria, vivendo na carne, ele diz assim, nós não andamos segundo a carne, ou seja, aqui agora segundo a carne é segundo os desejos pecaminosos da carne. Então ele diz, embora estejamos vivendo no corpo, né, aqui no mundo, nós não vivemos segundo os desejos desse corpo, né, os desejos da nossa mente, os desejos do nosso coração, mas andamos segundo a vontade de Deus. E aí Paulo então diz que nós temos uma arma poderosa. Ele diz, na nossa luta, na nossa milícia, ou seja, na nossa luta contra as obras da carne, Paulo diz assim, nós temos uma arma poderosa para destruir, Paulo diz, fortaleza e anular sofismas. Sofisma. O que é sofisma, irmão? Sofisma é uma falácia, ou seja, uma coisa errada, mas que tem uma roupa de verdade. É uma fake news. Vamos usar aí, né?
Então tá vendo? Na Bíblia já tinha fake news. Qual foi a primeira fake news que surgiu no mundo? Aqui o diabo falou para a mulher que se você comer do fruto, você será como Deus. Isso não era verdade. No entanto, irmãos, o sofisma leva a pessoa a acreditar que aquilo é verdade, e assim passa a viver de acordo com aquilo que a pessoa acredita. Então veja, se passa uma mentira com uma roupagem de verdade e a pessoa acredita naquilo, aquilo se transforma numa fortaleza na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não vai mudar, porque ele acredita que está vivendo de maneira correta. Está vendo o sofismo, o perigo? Quer dizer, é uma mentira com uma roupagem de verdade, travestida de verdade. Uma mentira travestida de verdade, em que as pessoas acreditam e passam a viver por elas. Isso se transforma numa fortaleza. Mas Paulo disse aqui que nós temos uma arma poderosa em Deus para anular, para quebrar fortalezas e destruir sofismas. E aí ele diz aqui que essa arma é levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Então ele diz, olha, se nós levarmos o nosso pensamento cativo a Cristo, nós vamos destruir fortalezas e vamos anular sofismas. Mas para a gente entender isso melhor, irmãos, nós precisamos ir lá no texto de Gênesis para compreender quando a primeira mentira foi falada e como essa mentira se transformou numa tentação poderosa que levou Adão e Eva a viver por essa mentira como se ela fosse verdade, acreditando nela, e isso passou de geração em geração e se tornou no caos no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde cada um tem a sua verdade e cada um acha que pode viver pela sua verdade, e onde acha que não existe mais verdade absoluta e que a palavra de Deus não é mais uma verdade absoluta, porque cada um interpreta de acordo com a sua pretensão, de acordo com a sua ideia, de acordo com a sua cabeça. E aí então nós vemos aqui que o diabo pregou a primeira mentira para Adão e Eva. Qual era a mentira, irmãos? De que eles seriam como Deus. E qual era a meia verdade que estava envolvida ali? Que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal eles se tornariam, mas eles jamais seriam como Deus. Comer do fruto, comer da árvore, não é que os tornariam conhecedores do bem e do mal e semelhantes a Deus ou como Deus, porque o fruto não tinha poder nele para fazer isso. Fruto era o fruto de uma árvore, mas a desobediência à vontade de Deus e à palavra de Deus é que os tornariam conhecedores do bem e do mal. E o que significa isso? Então, meus irmãos, quero pensar com vocês isso para chegarmos onde nós pretendemos. Pense conosco aqui. O que significa ser conhecedor do bem e do mal? Primeira coisa, irmãos, aqui, quando está dizendo que os dois seriam conhecedores do bem e do mal, não se trata de conhecimento intelectual. Não é que os homens, Adão e Eva, fossem ignorantes quanto ao bem e quanto ao mal. Então não era esse tipo de conhecimento que Satanás estava propondo a ambos e que eles, ao desobedecerem a Deus, passariam a ter. Mas nós vemos que Adão e Eva eram plenamente racionais e inteligentíssimos e totalmente capazes de compreender sobre o bem e o mal. Nós vemos Adão dando um nome a todas as criaturas que Deus criou e árvores. Deus disse que Adão ia vendo os animais, e o nome que Adão desse aos animais, esse seria o nome deles. Nós vemos Adão com a capacidade de cultivar, administrar o jardim, guardar o jardim,
Nós vemos Adão com a responsabilidade de se unir à sua mulher e tendo conhecimento de Eva. Então veja bem, irmãos, aqui o conhecimento aqui também não era conhecimento de comunhão de um com o outro. Então esse conhecimento do bem e do mal não se trata de racionalidade, porque eles tinham já isso dotado por Deus quando foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, irmãos, quando Satanás diz que eles seriam conhecedores do bem e do mal, eles não estavam dizendo que Adão era ignorante e passaria a conhecer o que era bem e mal. E veja bem, irmãos, conhecer o bem e o mal também Deus o conhecia. E olha, pense comigo aqui, como que Adão poderia obedecer uma ordem de Deus para não comer do fruto porque aquilo era mal, se ele não tivesse conhecimento? Então não é conhecimento intelectual, não é um conhecimento empírico, não é um conhecimento racional que eles passariam a ter, porque eles já o tinham. Então quando Satanás propõe para Adão e Eva, ele não estava propondo a eles a possibilidade de ter aumentado um conhecimento que eles não tinham racionalmente falando. Segunda coisa, irmãos, não se trata de um conhecimento no sentido de envolver-se com o mal, com o bem ou mal. Veja bem, Adão sabia o que era bem e mal, porém não havia praticado o bem e o mal. Mas ninguém precisa praticar o mal para saber que é mal. Deus jamais praticou o mal, e Deus sabe o que é bem e mal. Adão também sabia o que era bem e o mal sem praticá-lo. Como eles poderiam ser, como Deus, conhecedores do bem e do mal, se fosse na prática? Deus jamais praticou o mal. Então, irmãos, o que está envolvido aqui não era a prática do mal, não era conhecer o mal por praticá-lo, não era por pecar que eles passariam a conhecer o mal. Portanto, irmãos, o pecado não é a causa do conhecimento do mal. Não foi porque eles comeram um fruto e pecaram que eles passaram a conhecer o mal, mas eles já o conheciam, porém sem praticá-lo. E na verdade, irmãos, quando uma pessoa é adulta, basta que indique e que explique que uma coisa é má. Não é preciso provar para ter a consciência de que aquilo é mal. Uma criança irracional ainda, criança pequenininha, que não tem capacidade ainda intelectual de compreender as coisas, é que nós impedimos a criança de praticar o mal, porque aquilo pode machucá-la, pode feri-la. Mas uma vez que ela tem entendimento, basta explicar, não precisa provar. Então aqui, conhecer o bem e o mal não quer dizer praticar o mal. Não era isso que Satanás estava propondo. Mas o que era então, irmãos? Entendemos, meus irmãos, que significava a autonomia humana e a autossuficiência do conhecimento. Conhecer o bem e o mal significava que o homem agora teria a condição, depois da desobediência, de andar pela sua própria consciência, pelo seu próprio caminho, independente de Deus. Ou seja, ele agora passaria a dirigir a sua própria vida. Ele seria agora senhor do seu destino. Ele agora seria capaz de escolher fazer o que ele quisesse de acordo com a sua cabeça, e não estaria mais submisso à vontade e à direção soberana de Deus. Irmãos, esse foi o conhecimento do bem e do mal, resultado do fato de desobedecer a Deus. Satanás estava justamente dizendo para o homem aquilo que foi a sua tentação:
Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele mesmo disse: eu subirei aos céus, farei o meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, irmãos, Satanás resolveu desobedecer a Deus, rebelando-se contra a direção e o domínio de Deus na sua vida. E esse, irmãos, foi o conhecimento do bem e do mal que o homem passou a receber quando comeu do fruto que Deus havia dito que não comesse. Quando passou a ser guiado pelas suas próprias ideias, pelo seu próprio destino, fazendo o seu próprio destino, por aquilo que ele achava que era reto e correto. Irmãos, então agora chegamos naquilo que Paulo falou. É por isso, irmãos, que Paulo diz que o mundo vive hoje de acordo com as suas próprias ideias. O mundo caminha de acordo com aquilo que ele imagina. Por isso, irmãos, que cada um acha que é o melhor para a sua vida, é aquilo que ele pensa de si mesmo. É por isso, meus irmãos, que as pessoas não querem ouvir conselho. Os conselhos que agradam as pessoas é aqueles que combinam com as suas vontades, aquilo que combina com os seus desejos, com as suas pretensões. Por isso que pessoas não procuram conselhos, pessoas querem fazer aquilo que dá na telha, aquilo que é da sua própria capacidade, porque o conhecimento do bem e do mal, irmãos, que veio com o fato da desobediência a Deus, trouxe ao homem uma independência de Deus. E é nesse sentido, irmãos, que independência gera a morte. Porque uma pessoa que quer viver independente de Deus, sem a direção na sua vida, anda de acordo com seus próprios pensamentos, andando de acordo com as suas próprias ideias. Irmãos, quando Paulo falou sobre isso em Efésios, abre a sua Bíblia lá em Efésios, acompanha comigo que você vai justamente concluir isso que nós estamos dizendo. Efésios capítulo 2 diz que depois do pecado entrar no mundo e que o homem morreu nos seus pecados, ele diz assim: ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Olha o verso 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, quem é que dirige a vida de uma pessoa que resolve viver sem Deus? Ou é ele mesmo, ou então é a influência maligna na sua vida. Está vendo, irmãos? Foi isso que Deus falou, que não era para comer do fruto. E essa foi a proposta e a tentação do diabo para ela, dizendo para ela que eles seriam conhecedores do bem e do mal. É nesse sentido, porque eles aí passariam a querer viver de maneira independente de Deus. Meus irmãos, e olha, a vida cristã é um retorno ao jardim do Éden. A vida cristã é uma volta antes do pecado, porque Deus nos dá uma nova vida que pode agora estar debaixo da direção, debaixo do cuidado, debaixo da proteção, debaixo da mão soberana de Deus dirigindo a nossa vida. E o cristão, meus irmãos, quanto mais maduro na fé é o cristão, mais ele vive debaixo da dependência e da direção de Deus para a sua vida. Irmãos, Provérbios diz assim, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final deles são caminhos de morte. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, quando nós estamos seguindo o propósito de Deus, irmãos, nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus, nós estamos andando em sabedoria. A Bíblia diz, irmãos, que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A Bíblia diz que lá em Provérbios que o homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então isso que o Senhor está dizendo, irmãos, é aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida, dirigir, guiar a nossa vida, nos levar para o propósito dele para a nossa vida. E sabe, irmãos, aqui não tem nada a ver com decisões e propósitos que nós fazemos nas outras áreas de nossa vida, mas está debaixo da direção. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Qual a diferença, irmãos, daquele homem fazendeiro
que os campos produziram em abundância, e de José no Egito dos 7 anos de fartura. O conselho de José e a palavra do homem para si mesmo. O que o homem disse? Vou destruir os meus celeiros, reconstruir os maiores. Que diferença que tem isso, essa palavra, naquela que José deu a Faraó? Ele diz assim: construa celeiros maiores e guarde todo o produto dos 7 anos de fartura. Que diferença tem? Nenhuma. Mas tem um propósito. Qual era o propósito de José? Salvar a vida de outros. Qual era o propósito do fazendeiro? Em armazenar, gastar consigo mesmo. Então, irmãos, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, nós caminhamos com um propósito. Nós caminhamos com uma vontade, com um propósito de Deus para a nossa vida. E aí, irmãos, nós livramos dos laços da morte, porque nós estamos direcionando a nossa vida na dependência de Deus para a nossa vida. Nós estamos caminhando debaixo do governo soberano de Deus sobre a nossa vida. E o pecado, irmãos, está justamente no fato de tentarmos nós mesmos dirigir a nossa vida. Quantas experiências, irmãos, nós tivemos de decisões ruins que nós fizemos, porque nós resolvemos, irmãos, tomar decisões por nós mesmos. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos assim que aquilo que nós estamos fazendo é o melhor para a nossa vida, e nem consultamos a Deus, nem pedimos direção de Deus, não buscamos a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, tomamos decisões que depois nós vamos nos arrepender delas mais tarde, irmãos. Vamos entrar em situação difícil na nossa vida. Não podemos imaginar, irmãos, que algumas coisas, quanto aos resultados, sejam ruins, e que ou sejam bons, que esses resultados é que determinem as coisas da nossa vida. Não, irmão, está lá atrás no propósito. Nós não podemos negar que um comerciante toma a decisão de fazer um bom negócio e tenha lucro, de que essa pessoa não é inteligente, que essa pessoa não é capaz de fazer aquilo. Mas, meus irmãos, o resultado pode ser até bom, mas como foi adquirido isso, ou feito esse negócio, ou quem é que moveu a pessoa para fazer o negócio, é que é o propósito que interessa. Isso é de Deus, é movido por Deus, é orientado por Deus, ou isso é apenas do homem, da direção do homem? Mas, irmãos, quantos de nós aqui conhecem pessoas que começaram um negócio e deu tudo errado? E aí depois ele prende, depois ele vira e diz assim: não, porque eu não pedi direção de Deus. Temos essa experiência, irmãos. Quantos relacionamentos frustrados, irmãos, que começaram sem pedir direção de Deus, e depois no meio do caminho resolve que está tudo errado, e aí está sofrendo porque não buscou direção de Deus. Quantas profissões erradas, que termina a faculdade e depois descobre que não era aquilo, renúncias que nós fizemos na nossa vida, que saiu para pior, porque não buscamos direção de Deus. Irmãos, essa foi a tentação, e foi nessa tentação que Adão e Eva caíram, porque quiseram viver independente de Deus. Concluindo, irmãos, Paulo vira e diz assim: mas nós não precisamos continuar assim. Nós temos uma arma poderosa. Que arma é essa, irmãos? Capaz de destruir fortaleza, anular os sofismas. Ele diz: é levar o nosso pensamento cativo à vontade de Cristo, submisso a Cristo. É antes de tomar qualquer decisão, buscar direção e dizer: Senhor, é isso que o Senhor deseja que eu faça? É, Senhor, então abra a porta, Pai. Se não for, Senhor, feche essa porta. Não quero fazer nada que não seja de acordo com a tua vontade.
Essa é a arma poderosa que nós temos, irmãos. Você pode pensar em alguma área na sua vida que você pode aplicar isso? Alguma coisa na sua vida que está precisando ser feito isso? Você precisa colocar isso? Seja profissional, seja emocional, seja espiritual. Então, irmão, minha irmã, a hora é agora. Deus está te dando a oportunidade de você tomar essa decisão na sua vida e voltar, irmãos, à origem, e não seguir o mesmo caminho que seguiu Adão e Eva, quando, acreditando numa mentira de Satanás, resolveram viver independente de Deus. Pensaram que não morreriam e acabaram vivendo uma experiência de morte. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que a gente possa viver debaixo da direção desse cuidado de Deus na nossa vida. Amém? Vamos passar para a ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos presbíteros, o pastor Ricardo, para estar aqui conosco à frente. Ministério do Louvor.